Chamaram ela de louca na frente de todos quando disseram que só alguém sem noção tentaria salvar aquela lancha. Ela entrou sozinha no estaleiro enquanto o grupo ria baixo. As piadas continuaram quando viram ela passar a mão nas peças molhadas. Ela ignorou tudo e começou a conferir cada ponto afundado. Achou um detalhe escondido no motor que ninguém assumiu. O burburinho aumentou como se esperassem a queda dela ou a chance de serem contrariados. Ela chegava cedo ao estaleiro de Balneário Camboriú. Caminhava devagar pelo pátio, ainda molhado da noite anterior. A maresia acumulava uma camada fina de sal nas superfícies, e ela sempre passava a mão nas grades para sentir o nível de umidade. Era o jeito dela de entender o ambiente, observava tudo com atenção. Os barcos alinhados, alguns limpos, outros esquecidos pelos donos. O cheiro forte de óleo velho misturado com madeira úmida fazia parte da rotina dela. Era um cheiro que não incomodava mais. Era só o fundo constante do trabalho. Ela costumava revisar as ferramentas antes de qualquer serviço. Pegava cada chave, conferia vibração, peso, encaixe. A ausência de som nunca foi problema. Ela entendia o mundo por impacto, temperatura, deslocamento, colocava a palma da mão no casco dos barcos para sentir se algo vibrava errado. Às vezes, levava mais tempo que os outros, mas acertava mais que a maioria. O pessoal do estaleiro já percebia isso, mesmo sem admitir. No início das manhãs, ela sempre fazia um percurso fixo. Passava pelo guincho, verificava o cabo, confirmava se o motor de içamento estava estável, encostava levemente no painel. A vibração dizia se haviam resíduos acumulados. Depois, seguia para o galpão principal. Lá dentro, a luz natural entrava quebrada pelas telhas translúcidas, deixando manchas claras no chão. Ela gostava disso. Facilitava ver os detalhes das superfícies, as variações de brilho, as marcas de água. Ela também observava pessoas. Não para entender conversas, mas para reconhecer movimentos. Pequenos gestos mostravam tensão, preguiça, pressa. Aprendeu a perceber tudo isso com precisão. Não era algo que ela anunciava, era só um hábito. Quando algum colega chegava com o corpo rígido, ela sabia que seria um dia difícil. Quando alguém largava uma ferramenta com força, ela entendia que existia falha por perto. O ambiente do estaleiro tinha ritmo próprio. Caminhões chegavam com peças e saíam rápido. Turistas, às vezes, apareciam sem entender nada. Donos de barcos criavam expectativas impossíveis. Ela lidava com isso de forma neutra. Sabia o que podia fazer e o que ninguém queria admitir que precisava ser feito. Nos fins de manhã, ela costumava se afastar um pouco para examinar barcos longos. Gostava de percorrer o casco com calma. Tocava cada ponto relevante. Não precisava ouvir trincas para identificá-las. A vibração entregava tudo. Quando algo estava errado, o toque parecia travar. Quando estava certo, fluía. A rotina dela era simples. Trabalho limpo, observação direta, movimentos constantes. Ela nunca tentava impressionar. Só garantia que o que passava pelas mãos dela voltava melhor. Para alguns, isso era estranho. Para outros, exagerado. Para ela, era só o jeito correto de fazer o serviço. Naquele dia, tudo seguia igual. O mesmo pátio, o mesmo cheiro, o mesmo silêncio. E nada indicava que a rotina estava prestes a mudar. O estaleiro seguia com o mesmo movimento disperso. Peças empilhadas, caixas abertas, cabos deixados de lado, nada fora do padrão. Mas havia um clima estranho desde cedo. Um grupo de mecânicos falava entre si, gestos rápidos, expressão ansiosa. Ela não escutava nada, mas reconhecia a postura. Ombros tensos, mãos agitadas, passos curtos. Era a combinação clássica de problema mal resolvido. Ela continuou o percurso usual. Conferiu o compressor, tocou nos encaixes, testou a vibração do cilindro, tudo normal.
Seguiu para a bancada lateral. Fez a mesma verificação de sempre. Ferramentas alinhadas, metal frio, cheiro leve de graxa fresca, nenhum sinal de falha ali. Mesmo assim, um incômodo crescia. Não era som. Era a atmosfera. Algo no ar indicava que vinha coisa complicada. Quando passou perto do galpão secundário, percebeu movimento incomum. Um barco grande ocupava o centro do espaço. A lancha esportiva danificada. A tal que veio da praia depois da tempestade. O casco ainda carregava manchas escuras de areia misturada com água parada. Os mecânicos mantinham distância, como se o barco fosse problema alheio. Ela reparou em pequenas marcas na fibra, linhas irregulares que não combinavam com o impacto de onda. Eram marcas antigas, espalhadas de forma caótica. Ela se aproximou devagar. Encostou a mão no costado da lancha. Esperava uma vibração normal de material molhado secando, mas encontrou outra resposta, uma resistência irregular, concentrada na região próxima ao motor. A textura não condizia com dano recente. Parecia desgaste escondido, daqueles que só aparecem depois de muita negligência. O desconforto aumentou. Percebeu que o motor tinha sinais estranhos também. Pequenos pontos de corrosão que não batiam com o relato do dono. Aquele motor havia sofrido mais do que uma tempestade. Havia marcas que sugeriam alteração antiga e mal corrigida. Um reparo feito às pressas, sem cuidado. Algo encoberto. Ela analisou o entorno do motor. A mão dela travou em um ponto específico da admissão. A superfície tinha uma vibração mínima, quase inexistente. Era um tipo de oscilação que não combinava com pane causada por água. Era o tipo de falha que surge quando alguém mexe onde não deveria. Ela retirou a mão devagar. O detalhe era discreto, mas suficiente para inquietar qualquer pessoa experiente. Aquilo não era só dano, era um sinal. Algo estava escondido por trás do acidente, algo que não tinha sido contado. E isso colocava toda a história da lancha em dúvida. O defeito ainda não era claro, mas já mostrava presença. Fino, silencioso, quase invisível, mas real, e prestes a se revelar. Ela começou o dia como sempre fazia. A lancha ainda estava no mesmo ponto do galpão, mas ela decidiu ignorar por enquanto. Sabia que, para entender qualquer coisa, precisava manter a rotina intacta. Era assim que percebia diferenças. A repetição mostrava o que destoava. Ela caminhou pelo pátio, sentiu o piso ainda úmido, observou as marcas de pneus recentes. O movimento dos colegas indicava pressa mal disfarçada. Todos evitavam o galpão onde a lancha estava. Era fácil notar. As rotas deles mudaram de repente. Ela seguiu para a oficina pequena. Lá, organizou as ferramentas do jeito habitual. Chave por tamanho, panos separados, recipientes de óleo alinhados. A bancada fria sob a mão dela dava uma sensação familiar. Era o ponto inicial de qualquer trabalho. Depois conferiu a caixa de peças sobressalentes. Pegou filtros, rolamentos, juntas. Não precisava deles naquele momento, mas gostava de conferir tudo antes de qualquer análise mais profunda. Era o ritual que estruturava seu dia. Ela então se aproximou de um barco menor que estava para revisão. Encostou a mão no casco. Vibração leve, uniforme. Nada fora do normal. Depois abriu o compartimento do motor. Conferiu mangueiras, apertos, níveis. Fez tudo com calma. Os colegas passavam atrás dela e evitavam contato visual. Não era novidade, mas naquele dia isso era mais evidente. Alguns desviavam até do caminho, como se ela tivesse se tornado um lembrete de um problema que ninguém queria encarar. Quando terminou o serviço, deu uma volta pelo pátio externo. Gostava de sentir o vento mais forte ali. A vibração do ar ajudava a entender o ambiente sem esforço. A rotina dela incluía esses pequenos intervalos.
Não eram pausas, eram parte do processo. Observava os barcos atracados no pier e o movimento das ondas batendo contra o casco de alumínio. Tudo aquilo servia de referência para identificar comportamento anormal em outras embarcações. No retorno ao galpão principal, ela notou algo novo, uma caixa de ferramentas deixada aberta perto da lancha afundada. Ferramentas fora de ordem, padrão de toque recente. Alguém tentou mexer no motor antes dela chegar ali. Ela passou a mão no piso perto da caixa, poeira deslocada, pegadas que não combinavam com o restante do galpão. Isso fazia parte da rotina dela também. Notar o que mudava sem ninguém admitir. Ela então caminhou até a lancha, sem tocar, apenas observando. A luz da manhã batia no casco e destacava marcas antigas que estavam ali antes da tempestade. Com a rotina estabelecida e os padrões reconhecidos, ficou claro que nada naquele barco seguia lógica simples. A rotina mostrava o que estava errado. E mostrava que aquele caso não era apenas uma embarcação danificada. Era outra coisa, oculta, intencional ou não, ainda era cedo para saber. Ela decidiu finalmente tocar na lancha novamente. Não queria adiar mais. Caminhou até o centro do galpão e sentiu o ar mais pesado naquele espaço. O cheiro de água parada, misturado com combustível antigo, criava uma camada densa que grudava na pele. Ela colocou a mão na borda do casco e percebeu a mesma resistência estranha do dia anterior. Era como se o material escondesse algo que ninguém queria lembrar. A queda começou ali, quando ela abriu o compartimento do motor. O silêncio normal do galpão parecia diferente. Não era falta de som, era ausência de movimento humano. Todos se afastaram. O espaço ficou vazio de propósito. Ela passou os dedos pelas mangueiras, pelos encaixes, pelas braçadeiras deformadas. Sentiu irregularidades demais. Tudo indicava interferência antes da tempestade. Um trabalho mal feito e disfarçado como acidente. Ela analisou a admissão com movimentos lentos. O toque encontrou um ponto duro demais para estar ali. Uma parte do sistema parecia pressionada além do normal, como se tivesse sido apertada sem calibragem. Aquilo criava uma oscilação quase imperceptível. Era suficiente para causar pane antes mesmo da tempestade. A falha que ninguém comentou. Enquanto ela examinava, percebeu passos rápidos atrás dela. Não precisou ouvir para entender que alguém observava. A postura rígida, os braços cruzados, o peso distribuído nas pernas em um jeito defensivo. Ela ignorou. Continuou passando a mão pelo motor. A vibração irregular aumentava conforme se aproximava do centro da falha. De repente, a lancha pareceu ceder um pouco na lateral. O piso do galpão tinha uma leve inclinação, mas aquele movimento não era comum. Ela apoiou melhor o corpo e continuou o exame. O motor tinha marcas de superaquecimento que não combinavam com o relato do dono. Ela percebeu juntas deformadas e resíduos antigos de óleo queimado. Tudo isso criava uma imagem clara. A lancha não afundou apenas pela tempestade. Ela já tinha problemas sérios antes. Alguém sabia disso e escondeu. O peso da descoberta caiu sobre ela de forma silenciosa. Era a queda inevitável. Um ponto em que qualquer deslize podia virar culpa dela. Todos no estaleiro já esperavam o fracasso. Qualquer erro seria usado como prova de que ela tinha ido longe demais. Ela recuou um pouco, apoiou a mão no casco e sentiu que a vibração interna estava pior. A falha não era só mecânica, era também social. Um barco danificado. Um grupo que não queria responsabilidade. Uma verdade que ela teria de enfrentar sozinha. A queda estava dada. E não era apenas da lancha, era dela diante de todos. Ela voltou ao motor com a firmeza de quem já sabia que não podia recuar. O galpão estava mais quente que o normal. O ar preso entre as paredes misturava cheiro de sal e combustível velho.
A lancha ocupava o centro como se fosse um obstáculo criado para testar a paciência de qualquer um. Ela subiu no casco com cuidado. A superfície escorregadia deixava claro que qualquer passo em falso poderia virar motivo de riso para quem observava de longe. A crise começou quando ela removeu a tampa da admissão. O toque encontrou calor acumulado onde não deveria. A vibração interna estava irregular, pulsava de forma curta e seca. Não era dano recente, era falha acumulada. Ela passou o dedo pelas bordas do duto. Sentiu uma rachadura que corria por dentro, fina demais para ser vista a olho nu. Aquele tipo de defeito criava pane mesmo em mar calmo. A tempestade só acelerou o inevitável. Ela inclinou o corpo para alcançar a lateral do motor. A peça escorregou das mãos dela por um instante. Caiu no fundo do casco e fez os colegas olharem de longe. Eles se aproximaram alguns passos. Não era ajuda, era expectativa de erro. Ela voltou a pegar a peça com calma. A superfície mostrava desgaste antigo, algo que qualquer oficina deveria ter identificado, mas alguém preferiu ignorar. O calor da peça subiu rapidamente para a mão dela. Era sinal de que o sistema tinha travado antes do acidente. Ela testou os encaixes ao redor. Todos estavam mal ajustados. Era como se tivessem sido recolocados com pressa. A falta de vibração contínua denunciava montagem irregular. A crise aumentava a cada detalhe. Não era só a lancha que estava sob julgamento. Era ela, ali, sozinha no centro do galpão, exposta a olhares que esperavam a falha final. Ela respirou fundo, mesmo sem precisar do som para entender o peso do momento. Tocou o bloco do motor e percebeu um ponto frio demais para estar ali. Uma interrupção de fluxo. Isso não podia estar presente se a história do acidente fosse real. A tempestade não causava aquilo. O tempo também não. Era intervenção humana. A situação ficou mais tensa quando ela retirou uma mangueira lateral. Um resíduo escuro saiu pela ponta. Era óleo queimado com partículas metálicas. Aquilo revelava atrito excessivo, falta de manutenção e mau uso prolongado. Os colegas trocaram olhares rápidos. Ela não precisava ouvir nada para entender a mudança de postura. Agora era claro que o problema estava exposto. Se ela continuasse, derrubaria a versão confortável de todos. O motor estava à beira do colapso. A lancha também. E ela, no centro de tudo, segurava a peça que confirmava que a história contada até ali não fazia sentido. Ela apoiou os joelhos no casco para estabilizar o corpo. O motor estava aberto diante dela como um conjunto desalinhado de decisões erradas. O galpão permanecia silencioso, não pelo som, mas pela falta de movimento. Os colegas recuaram alguns passos. Era como se ninguém quisesse ficar perto quando a verdade começasse a aparecer. E ela sentia que estava perto. O encontro começou de forma discreta. Ao tocar a lateral interna da admissão, a mão dela encontrou uma vibração diferente. Não era irregular como as outras. Era contínua, firme, quase silenciosa. A textura ao redor estava mais limpa do que o restante do motor. Era um contraste evidente. Ela seguiu essa vibração com a ponta dos dedos até alcançar a peça, que parecia fora do padrão. Um componente que não combinava com o restante do conjunto. Mais novo, mais resistente, instalado recentemente. Ela apoiou melhor o corpo e retirou o componente com cuidado. A superfície estava fria, diferente do calor espalhado pelo motor. Isso indicava que a peça não estava ali durante o esforço que antecedeu a pane. Alguém tentou corrigir a falha depois do acidente, ou tentou esconder algo. Ela virou a peça na mão. Não precisava ouvir nada para perceber que aquilo não fazia parte do conjunto original. Era um encaixe adaptado. Quando aproximou essa peça do restante da admissão, encontrou um espaço vazio que não correspondia ao design original da lancha.
Um recorte mal feito, escondido sob camadas finas de fibra. Ela passou a palma da mão pelo contorno. A vibração do casco entregou a diferença. A área estava oca demais. Uma modificação extra. Algo instalado ali antes da tempestade. O encontro ficou mais claro quando ela percebeu um ponto de solda mal polido na base do compartimento. Toque firme. Textura granulada. Resíduo recente. Aquilo indicava trabalho improvisado. Era uma intervenção que mudava completamente o funcionamento do motor. Uma alteração que poderia causar a pane inicial sem esforço. E que explicava a oscilação que ela sentiu desde o primeiro dia. Ela inclinou o corpo para alcançar a parte inferior do bloco. Passou os dedos pelo encaixe deformado e encontrou um caminho estreito de resíduos acumulados. Mistura de óleo queimado com fibra solta. Era o tipo de marca que aparecia quando alguém tentava reforçar uma área crítica sem conhecimento técnico. A peça nova servia para esconder esses sinais, não para resolver. O encontro estava confirmado. Não era apenas uma falha, era uma intervenção oculta, uma modificação que mudava tudo. Ela ficou imóvel por alguns segundos, segurando a peça na mão, sentindo o peso do que estava prestes a revelar. O galpão permanecia distante, mas a sensação de que alguém observava crescia. Aquilo não era só uma chance de entender o acidente. Era a primeira peça concreta de uma verdade que ninguém queria assumir. Ela segurou a peça adaptada por mais alguns segundos. O peso era pequeno, mas a importância era grande. O motor aberto diante dela parecia menos confuso agora. As marcas antigas, os encaixes forçados, os pontos de calor e os vazamentos ganharam sentido. Era como se o quebra-cabeça finalmente se encaixasse. Ela passou a mão pelo bloco para confirmar a vibração base. O toque encontrou o mesmo padrão irregular que a acompanhava desde o primeiro dia. Agora fazia sentido. A falha não era acidente. Era consequência de algo escondido. Ela deslizou os dedos ao longo da admissão. A superfície deformada indicava pressão indevida. O recorte mal feito explicava a oscilação constante. Ela sentiu o contorno do ponto de solda. O aspecto áspero revelava trabalho recente. Juntando tudo, surgia uma história clara. Alguém tentou instalar algo ali, depois removeu, e tentou cobrir a intervenção de forma apressada. O motor funcionou por um tempo, mas a alteração comprometeu a estabilidade. Bastou a tempestade para acelerar a falha. Ela encostou a peça nova no recorte do casco. Perfeito demais para ser coincidência. Era exatamente o componente que faltava ali. Isso explicava o ponto frio que ela sentiu antes. A peça não estava instalada durante o esforço crítico. Era vestígio de reparo secreto. O motor já estava danificado muito antes de chegar ao estaleiro. E essa modificação escondida era a causa central. Não a tempestade, não o mar, não o acaso. A revelação ganhou força quando ela examinou o resíduo no fundo do casco. Óleo queimado com partículas que não combinavam com a especificação original da lancha. Isso confirmava o uso de peças de outro modelo, adaptadas sem orientação técnica, o tipo de gambiarra que funciona por alguns dias, mas inevitavelmente causa falha grave. A vibração mínima que ela sentiu no primeiro toque agora era prova. Era a reação de um sistema alterado tentando operar fora do padrão. Ela colocou a peça no chão do galpão. O toque ecoou pelo casco e voltou para a mão dela como uma confirmação silenciosa. Não havia mais dúvida. A lancha não afundou apenas por causa da tempestade. Ela já estava comprometida. O acidente foi resultado direto de uma intervenção irregular. Um segredo que alguém tentou esconder e quase conseguiu. Quase, porque o toque dela encontrou o que ninguém queria que fosse encontrado. Ela ficou parada por alguns instantes, o galpão distante, o motor aberto. A peça revelada era a verdade inteira diante dela.
E naquele momento, tudo mudou. A investigação não era mais sobre dano, era sobre responsabilidade, e agora ela sabia onde estava o centro da falha. Ela apoiou as duas mãos no casco antes de continuar. O toque firme ajudou a organizar a sequência de ações. Agora que sabia onde estava a falha real, precisava decidir como expor tudo sem deixar brechas. O galpão continuava distante, os colegas observavam de longe, tentando parecer ocupados. Ela ignorou. A segunda chance começava ali, no silêncio dela e na verdade que carregava nas mãos. Ela recolocou a peça adaptada sobre a bancada improvisada ao lado da lancha. A superfície fria ajudava a separar o que era essencial do que era ruído. Depois, voltou a tocar o motor. O bloco parecia menos pesado agora que ela entendia a lógica da falha. Ela seguiu cada ponto irregular com mais precisão. A vibração interna já não era ameaça, era caminho. Tudo que estava fora do padrão surgia com clareza. Ela fixou primeiro a mangueira lateral. Limpou os resíduos acumulados com movimentos curtos e diretos. Depois, ajustou a braçadeira deformada. O encaixe irregular desapareceu quando ela reposicionou a peça. O toque firme confirmou o apoio correto. Em seguida, retirou o selo improvisado que alguém havia colocado na base da admissão. A textura áspera se soltou com facilidade. Era mais um sinal do reparo mal feito. Com o motor aberto, ela aproveitou para remover partículas metálicas acumuladas. Usou apenas ferramentas essenciais. Cada passo era calculado, sem pressa, sem hesitação. Quando encontrou o recorte mal feito, ela passou a mão ao longo da borda até sentir o limite exato do material removido. Ali estava a chave. O recorte alterava o fluxo interno, criava a pane, impedia o sistema de estabilizar. Ela não poderia desfazer o corte, mas poderia ajustar o encaixe para que a vibração deixasse de se espalhar pelo motor. Ela alinhou a peça adaptada à abertura. A vibração fina subiu pela mão dela. Era o sinal de que o encaixe estava correto. Ela manteve a pressão firme por alguns segundos, até sentir que o casco respondia de forma uniforme. O motor começava a recuperar um padrão de vibração mais coerente. Um ritmo simples, direto, sem os saltos irregulares que denunciavam falha. Em seguida, reforçou os pontos que estavam soltos. Ajustou juntas, apertou parafusos, limpou mais resíduo. O interior do motor ganhava estabilidade. Era como dar ao sistema uma segunda chance de funcionar sem a intervenção ruim que recebeu antes. Ela não esperava que a lancha voltasse a operar naquele momento. A intenção era outra, mostrar que o acidente não era aleatório. Mostrar que existia causa definida. Quando terminou os ajustes, recuou alguns passos. O motor estava mais alinhado, não perfeito, mas coerente. Era a prova material de que a pane tinha origem clara. A segunda chance não era da lancha, era dela diante de todos. Mostrar com precisão o que realmente aconteceu e fechar a porta para qualquer tentativa de culpar a tempestade ou esconder o erro anterior. Ela ficou alguns instantes diante do motor estabilizado. O casco devolvia uma vibração contínua, firme, muito diferente do padrão irregular dos dias anteriores. A transformação não era apenas mecânica, era também social. O galpão, que antes parecia distante, agora tinha movimento contido. Os colegas se aproximavam devagar, sem admitir que queriam ver o resultado. Ela não olhou para ninguém. Mantinha o foco no motor. A resposta estava ali, no padrão claro que surgia depois de todos os ajustes. Ela colocou a mão no bloco novamente. A temperatura estava uniforme. O toque deslizava sem interrupções. A admissão já não pulsava com a oscilação que denunciava falha. O recorte ainda existia, mas agora tinha encaixe consistente. A vibração equilibrada mostrava que o motor podia funcionar sem risco imediato. Não era milagre, era consequência direta do processo.
Cada detalhe corrigido, cada resíduo removido, cada peça realinhada. Tudo aquilo montava a prova sólida de que a falha vinha de intervenção anterior e não da tempestade. Ela deu 2 passos para trás. Observou a lancha com calma. A transformação estava ali. A embarcação, antes tratada como sucata, agora ocupava o galpão com dignidade. O casco ainda tinha marcas antigas, mas nada sugeria destruição inevitável. O motor, antes rejeitado sem revisão, estava coerente. E os colegas percebiam isso. O olhar deles mudava. Não era admiração. Era desconforto. Eles entendiam que a narrativa que mantinham havia ruído. A movimentação ficou mais evidente quando um dos mecânicos passou perto da bancada com cuidado exagerado. O gesto era simples, mas dizia muito. Queriam se aproximar, mas não sabiam como encarar o que ela tinha provado. Não havia mais espaço para falar de tempestade. Não havia mais desculpa para negar a intervenção irregular. A lancha contava a história sozinha. Ela recolheu algumas ferramentas e guardou no carrinho. Os movimentos eram diretos, nada teatral. Só encerrava o processo da mesma forma que começou. O motor estava estável. O galpão estava atento. A verdade estava exposta. A transformação não era apenas dela ou do barco. Era do ambiente inteiro. O estaleiro já não podia repetir a versão confortável que circulava desde o acidente. Quando ela tocou o casco pela última vez, encontrou uma vibração constante, limpa, sólida. Era sinal de um sistema que, apesar das falhas escondidas, agora tinha estabilidade. A lancha não estava pronta para navegar, mas estava pronta para falar. A transformação era essa. Uma embarcação silenciosa finalmente mostrava a causa real do acidente. E ela, no centro de tudo, tinha dado forma a essa revelação sem precisar de som. Era o início de um reconhecimento que ninguém planejou, mas que se tornava impossível de ignorar. Ela ficou diante da lancha por mais alguns segundos antes de encerrar tudo. O galpão estava calmo. Não havia passos apressados, nem movimentos tentando esconder culpa. Só o ambiente comum de sempre, mas com outra postura. A lancha, que antes era tratada como perda total, agora tinha um motor alinhado e uma história definida. Ela passou a mão pela borda do casco com cuidado. O toque encontrou uma vibração contínua, firme, sem saltos. Era simples, era suficiente. Ela caminhou até a bancada e organizou as ferramentas no carrinho. Guardou cada peça no lugar certo. O peso leve do metal parecia diferente agora. Não era cansaço, era encerramento. A rotina que sempre marcou os dias dela fechava o ciclo. Ela empurrou o carrinho até a parede lateral e encostou as ferramentas sem barulho. O gesto finalizava o trabalho sem precisar anunciar nada. O depoimento dela estava ali, no processo inteiro. Ela jamais usaria palavras longas para explicar o que encontrou. Não precisava. O motor aberto falava por si. O encaixe adaptado revelava a intervenção. O recorte mal feito mostrava a causa da pane. O resíduo metálico denunciava o atrito irregular. Cada detalhe comprovava que a tempestade não foi responsável pelo acidente. A lancha já carregava um erro escondido muito antes de chegar ao estaleiro. Ela caminhou até a lateral do galpão. Observou os colegas afastados. Alguns evitavam encarar. Outros mantinham postura neutra, como se não soubessem onde pisar. Ela não esperava reconhecimento. Não era esse o tipo de vitória que perseguia. Só queria que a verdade aparecesse. E apareceu. A lancha, estabilizada e coerente. Era a prova mais forte que ela poderia oferecer. Ela voltou até o casco. Passou a mão mais uma vez pela superfície. A vibração ainda estava firme. Era o sinal final de que o trabalho estava concluído.
Não havia metáforas, não havia discurso. Era só um testemunho silencioso de que o toque dela encontrou o que ninguém quis procurar. A lancha estava destruída em partes, mas não estava condenada. O acidente não era mistério, era consequência de negligência. Ela mostrou isso sem confrontar ninguém, sem levantar voz, sem precisar ouvir explicações. O estaleiro agora conhecia a verdade. A lancha tinha uma história real. E ela tinha deixado claro que a leitura cuidadosa de cada vibração dizia mais do que qualquer justificativa apressada. Era assim que ela trabalhava. Era assim que encerrava cada caso, sem alarde, sem plateia, só com o toque preciso que mostrava o que estava oculto. O dia terminou com ela caminhando de volta ao pátio. O chão úmido devolvia vibrações leves, familiares. A rotina seguia, a verdade também, e, no silêncio dela, o depoimento estava completo.